Essa questão do elemento motivador, é lógico, você está fazendo uma coisa que você ama, por si só já é super gratificante. Mas quando essa coisa, quando você vê os resultados práticos de aves excepcionais e resultados excepcionais nas exposições, impagável. Isso é. E ainda mais nos anos 2000 especificamente, a sua performance em anos 90. A partir dos anos 90, eu consegui entrar na Inglaterra. Quer dizer, eu entrei em 87, né? Mas ainda era. Fui bem, joguei, eles gostaram. Ele fez um negócio, o prefeito embaixador do Brasil. Quer dizer, quando acabou a exposição, eu falei com as pessoas, teve uma senhora de cadeira de roda que me perguntou não sei o quê. Eu empurrei a cadeira dela até onde estava a ave e conversei. Ela escreveu para a BW agradecendo, o bicho meteu, perfeito embaixador, fala ficar arrepiado. É demais, muito legal. E esse reflexo dessa dedicação nos resultados dos torneios do Brasil, né? Porque a ponto de você criar na BW uma categoria intermediário e champion, né? Para poder dar mais possibilidade para as outras pessoas vencerem. Era diferente, não era performance. Sim. O cara que começasse a ganhar sempre, ele ia condução coercitiva pro champion. Mas o outro que não tivesse ganho o que quisesse, vinha, mas ninguém queria. Todo mundo queria ficar no outro porque eu estava no de cá. Mas era uma maneira de estimular as pessoas a poderem participar e receber. Porque tinha o cara ganhava o troféu de melhor intermediário. Então. Ele ganhava o troféu de melhor intermediário. E eu me lembro que teve um período longo, né, que você fez Best in Show em todas as exposições que você participou, né? Não sei quantos anos, mais de 20 anos, né? Até quase hoje. Pois é. Anos e anos e anos e anos e anos. Isso não era uma coisa que acontecia por acaso, né? Quer dizer, trabalho, sempre muito trabalho. Muito trabalho, né? Quer dizer... Eu contei a você a exposição da FOB de 2013, os anéis de 2012. Eu fiquei sem um empregado em dezembro. Eu tomei conta de toda a casa com todas as aves, só que não tinham 300 e pouco, tinham 700, 800. Todas aquelas voadeiras que vocês viram, todas elas eram cheias de aves. A última era de lutino, albino, hadas, face amarelas, bichos só pela cor. Uma parte minha criança que queria ter aquilo naquela época. Aquela voadeira última lá, que eu guardo coisa hoje, sabe qual é que é mais larga? Aquele era só com essas aves. Lutino, albino, cara amarela, muito ada de cara amarela. Eu usava às vezes para ama. Eu lembro de ver essa voadeira. Pegou? Eu fazia aquilo era lotado. E essa exposição... Acho que a ada violeta de face amarela. Ada violeta, ada violeta então eu adorava. Violeta duplo fator. Duplo fator. Todas essas, evidentemente que não era a mesma qualidade das outras aves, mas eu queria manter aquilo. Uma vez eu tentei comprar um ada violeta lá com o teu amigo lá de Caeiras. Com o Paulo? Não me lembro quem foi. Você me levou num cara. Não, era com o Rogério, né? Não me lembro. Você me levou num cara e o cara cobrou o cara de baixo e acabei não comprando. Mas era um bichinho pela cor. Só pela cor. Cor bonita. Porque eu precisava colocar as pessoas todas dentro do contexto. Porque a FOB sempre teve isso. Fica muito tempo, não fica muito tempo. Então a gente fazia uma exposição desse tamanho, com 1.800 bichos. A gente montava o troço até sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite chegavam as aves. A gente ficava às vezes até de madrugada. E teve um ano que alguém mandou as aves que não pôde vir, mandou para o aeroporto. E nós demos um jeito de mandar buscar lá. Chegaram 2 horas da manhã. Os guardas da Caixa Econômica Federal tinham a ordem. Enquanto a gente estivesse lá, eles ficariam. Acho que até o guarda ficava à noite mesmo, de qualquer maneira. Não me lembro. Eu sei que ele ficava, abriu a porta para nós. A gente foi para o aeroporto, não fui eu que fui, não me lembro quem foi. Pegou as aves e trouxe, e deu entrada de madrugada nos bichos lá. E de manhã foram julgados. Quer dizer, a gente queria toda a inclusão de todo mundo. E com os horários certos. Aí no sábado de manhã, o julgamento começava. Eu marcava café da manhã aqui com todo mundo. Estava quase todo mundo aqui e eu vinha para cá. Marcava o café da manhã às 6h30. Renato chiava pra caramba. 3h30. Aí eu chegava na recepção, tinha uma listinha já. Acorde esses quartos todos, ó.
Porque o cara queria ver a exposição. Mas queria dormir até mais tarde. Eu não ia ficar abrindo porta 10 horas da manhã, 9 horas. Quem quer ver tem que chegar lá até as 8 horas, até as 15 para as 8. Aí vai ser um prazer ter lugar para sentar. Tinha um lugar, sentava lá um monte de gente para poder assistir. Uma cordinha para não ultrapassar. Nesse tempo todo eu me lembro com um cara que eu botei para fora. Eu achei engraçado porque às vezes as pessoas pensavam, a exposição do Jorge. Não era aquela exposição do Jorge porque ela levava funcionário, porque você organizava tudo, né? É o que o cara escreve lá. Não é que você levava suas aves, você fazia toda a logística, né? Desde da estrutura física até trazer os apps, hospedar as pessoas, transportar, era tudo sob sua responsabilidade. Jantar, premiação. É um trabalho danado, né? Eu me lembro nessa de 1800 periquitos, eu tive que tomar um Lexotan, na palavra de honra. Tomei mais de um. Eu estava... Isso tem quantos anos? 92, né? 3, sei lá. Eu me lembro do jantar que eu fui falar, não conseguia falar. Esgotamento eu não conseguia falar, vinha choro, eu não conseguia falar. Porque foi um esforço assim, virar a noite, junto com o meu pessoal. Virar a noite de manhã tinha que estar a posto para poder fazer e receber o troço. Foi uma dureza. Mas fica, né? Fica um troço que você, depois que passa, diz, pô, eu vou deixar essa exposição com 1.800. Tem muita gente para tentar, para chegar perto disso. Pois é. 1.800 com sorteio de passagem para a Europa, com tudo, jantar no porcão, tudo liberado. E durante quase 25 anos, né? Não foi uma exposição, né? Não foi uma só. Ela acontecia regularmente, anualmente, durante um período de mais de 20 anos, né? Quer dizer, não dá nem para dimensionar, na minha opinião, não dá nem para dimensionar o que significou a BW Brasil para a ornitologia brasileira, né? É um negócio que... O periquito, mais para o segmento do periquito, né? Mas abriu porta, porque o resto não tinha patrocínio. Pois é. Nós não tínhamos patrocínio na FOB, zero de patrocínio, nada. Tanto que quando eu fui para lá, que o Beira me colocou de diretor lá, já quando o Enio faleceu, eu disse que ia conseguir patrocínio, ele ficou feliz, e toda vez que tinha situação, não, entrega para o Jorge, deixa ele fazer lá do jeito dele. Mas era esse pessoal. Você ficou quantos anos como diretor de periquito na FOB? Acho que 2 gestões, eu acho. 2 gestões, né? Me lembro certo. Mas na UBJO... Ele pediu para ficar... Na UBJO como diretor de periquito foi muito tempo, né? Porque o UBJO eu fiquei mais tempo, eu acho. Eu fiquei mais tempo que eu acumulava as duas. E no último ano agora, os últimos triênios, eu fiquei como conselheiro e na UBJO. Um trabalho danado, acho que não sei se as pessoas imaginam que o diretor do segmento seja um cargo remunerado. Não tem nada de remuneração. O cara gasta muito mais dinheiro. Ele gasta só dinheiro. Gasta, porque não ganha nada, só gasta. Então, não é que ganhe, é evidente que ele não ganha nada. Sim. Mas ele sai daqui, no meu caso, do Rio, para jogar na FOB, Itatiba, que eu vou gastar pelo menos 2 noites de hotel, 500 pratas, eu vou gastar gasolina e divido para alimentação. Você sabe quanto a gente ganha para jogar lá? Quanto é 100 mil, né? Era uma ajuda de custo de R$100, acho. Era no campeonato brasileiro. 50, no brasileiro, Porque os outros campeonatos todos não tem nada. Pô, com 100 mil reais fosse, você não paga nada. Paga almoço de 2 dias. Dependendo de onde você vai, com almoçar com 50 mil reais, dependendo de onde vai. E realmente não paga. Quer dizer, as pessoas acham que quem está lá são pessoas que se beneficiam daquilo lá. Não, tem que querer fazer. Tem que largar a sua casa e ir lá para jogar. Ainda mais no meu caso, que era longe, né? A FOB paga as reuniões. No tempo que a gente fazia reuniões físicas, né? Antes da pandemia, a gente tinha passagem paga não. Ela é reembolso. Nada é pago lá, ninguém recebe nada. Ela é reembolso para as reuniões. Para coisa, eu acho que a CMR é 100% de aumento. Nós ganhamos, ficou muito tempo ganhando 50%. É muito engraçado porque as pessoas não têm muita dimensão de quanta dedicação é necessário e responsabilidade, né? Você estar à frente de um segmento assim, né? Às vezes as pessoas, enfim, cobram as coisas, mas não tem muita a iniciativa de se predispor a se colocar à disposição para
para fazer essa função, porque falar é fácil, agora fazer é mais complicado, né? Você perde tempo da sua vida e não é remunerado. Eu ouvi, inclusive, algumas vezes que eu não sairia dali nunca, que eu não largava o osso. Mas foi o osso mesmo, porque carne não tinha nenhum. E eu me lembro, eu só entrei para lá, para as pessoas que não sabem, até foi bom fui perguntar isso aí, que eu vou dar uma explicação. O Hélio morreu, e a FOB tinha decidido, através do Beraldi, que ia acabar com o segmento de periquitos. Periquitos iam entrar nos piscitacídeos. A FOB tem periquito desde sempre, né? Aí eu peguei um carro, fui para Resende, 200 e poucos quilômetros da minha casa, na casa do Beraldi. E sentei com ele, conversei e disse, não, você não vai fazer isso. Pedi para ele não fazer, ele disse que era melhor fazer, eu disse, se você fizer isso, você vai ter um inimigo. Aí ele virou, disse a mim o seguinte, tudo bem, eu não vou fazer, mas você fica tomando conta. Você vai lá e resolve. Eu aceitei, evidente, que era o que tinha, e fiquei um tempo. Eu achei que eu fiz a primeira exposição com 500 aves, mas todo mundo reclama de tudo, reclama que tem muita água, reclama que tem pouca água, reclama que tem muito alpiste, reclama que tem pouco alpiste, que não devia ser alpiste só, mas tem que ser alpiste só. É reclamação o tempo todo, só tem reclamação. E eu estava cansado já, essa nunca foi a minha, eu nunca quis ter clube, nunca quis ter diretor de nada, eu queria continuar a minha vida do jeito que sempre foi. E comecei a perguntar, perguntei ao Alexandre, que é um médico, perguntei a duas pessoas que eu acho que tinham um perfil para me substituir, fazendo melhor. O primeiro foi o Alexandre, que é um médico de Recife. Radiologista, né? Acho que é radiologista, médico radiologista, seja que for, é uma pessoa do bem, uma pessoa... E depois falei com o André, ou primeiro com o André, depois. Com o André eu insisti tanto, porque eu tinha tanta intimidade com ele, mas tanto, pedi a ele, ainda cheguei a propor ele o seguinte, você vem, fica no meu lugar e eu fico te ajudando de fora. Se você achar que não deu certo, você sai, eu volto. Quer dizer, você não vai ficar obrigado a ficar aqui muito tempo. Não vai ficar desamparado, né? Não vai ficar desamparado e se você mudar de ideia, se mudar de ideia, que eu acho que tinha também essa preocupação. Eu pedi tanto, insisti tanto, o André passou um tempo que não me atendia. Para vocês terem a ideia, que isso não é realmente uma coisa, isso é para quem é abnegado e quer fazer. É legal que agora ele se predispôs, né? Tá bom, eu estou falando do André, que hoje é diretor, eu esqueci de dizer isso, hoje ele é o diretor. E está aí para confirmar, tanto ele e o Alexandre estão vivinhos aí para confirmar o que eu estou dizendo. Só fiquei porque ninguém queria ficar. É evidente que eu não ia entregar a qualquer um, né? Outras pessoas que às vezes acham que tem condições de ocupar isso, na minha visão não tinham, então não é para colocar qualquer um lá. Uma coisa que eu acho curiosa também, que às vezes as pessoas pensam, mas por que a FOB insistia que o Jorge estivesse lá? Justamente porque tinha dimensão de tudo que você tinha feito pelo segmento já, né? Não é uma coisa que... são muita dedicação e muitas conquistas para o segmento, seja na normatização, se conseguir diminuir o período que as aves ficavam, enfim, uma dedicação de anos para o segmento, e é natural que, e até pela sua representatividade no cenário do periquito ondulado australiano no Brasil e no mundo, é natural que eles quisessem que você estivesse à frente, né? E você se predispôs a fazer, e é legal que outras pessoas agora também estejam se predispondo como o André. Uma coisa que eu estava lembrando também, Jorge, a gente está falando sobre as exposições, né, de o quanto essa dedicação integral às aves e disciplina para horários e para cuidar e para prepará-los para a exposição, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas negligenciam, né? Uma ave preparada para a exposição, ela acaba saindo muito na frente de uma ave que não está preparada. E você também sempre se dedicou em tudo, né? Desde a criação. Esse ponto é ótimo. Né? Esse ponto é ótimo. E isso acaba fazendo uma diferença gigantesca, né? Total. Esse ponto é ótimo. Faz uma diferença total. Que é você pegar uma miss descabelada e levar para a passarela. E levar uma outra toda arrumadinha para a passarela. A mesma miss, aquela que está arrumada vai levar vantagem sobre os outros. Lógico.
E muitas vezes as pessoas não... Acho que até porque não, o nosso objetivo é justamente, digo nós aptos, né? E juntamente com os criadores, enfim, com o nosso segmento, o pessoal do nosso segmento, é construir essa consciência da importância de se preparar uma ave, levar uma ave em condição para o torneio. Eu vou até aproveitar esse gancho do Fulvio aqui para falar uma coisa. Eu vejo pessoas falando na internet que para levar uma ave à exposição, você tem que ter uma gaiola de exposição para treinar a ave. Eu nunca tive isso. A gaiola de exposição que eu tive era para fazer BW, era um duelo meu, para fazer BW. Mas não para treinar minhas aves. Imagina, eu levava 50, 60 aves e botar 50 gaiolas de exposição dentro do meu criador. Isso não faz o menor sentido. Outro dia até conversei isso com uma pessoa e acho que ela não conseguiu entender. Eu vou tentar explicar aqui como é que eu faço, já de muito tempo. Você coloca em gaiolas grandes, as minhas gaiolas, por exemplo, tem 80 centímetros e eu tiro a divisória. Então uma gaiola com 3 gaiolas dessa dá 2,40 m, lineares, né? E prende, em cada 2,40 m você prende uma ou duas. E ali você coloca 10, 12 aves, com uma ou duas gaiolas. E coloca dentro da gaiola, de exposição, ela fica acoplada na frente da gaiola, no lugar do ninho, por exemplo, na frente da gaiola. E coloca ali dentro coisa que a ave gosta. Ela vai no primeiro, milho, por exemplo, né? É qualquer coisa que a ave goste. Quando eu usava milho, eu colocava milho, você pode colocar hoje uma farinhada que ela gosta, o que seja. Independente de colocar ou não, ela vai acabar entrando ali. E pasme, na minha casa, por exemplo, que o criador é comprido, elas entram para ver o que elas não têm acesso de dentro da gaiola. Às vezes você vai brigar para poder entrar na gaiola. O bicho é inteligente pra caramba. Às vezes chegam a brigar para poder entrar na gaiola. E é uma maneira delas se familiarizarem com aquele ambiente. Com aquele ambiente. Quando você bota ela na gaiola de exposição, ela já tem ideia de como é que tem que posar, como é que tem que fazer, e ela não vai entrar mais com ninguém. Só ela vai entrar ali. Não precisou deixar ela presa durante dias na gaiola para que ela se familiarizasse. Não precisa, pois é. Acabando com o bicho, deixar ela presa sozinha ali, isso não existe. Não há necessidade de fazer isso. E a preparação é uma coisa tão importante, acaba sendo sempre um diferencial. Total. Porque a condição dada é um quesito essencial na hora do julgamento. E eu me lembro, acho que foi em 2000, que você ganhou acho que 3 Best in Shows, Campeonato Brasileiro, a BW e o Quick Open com 3 aves diferentes. Tem a Best in Show e Best Opposite Sex. Opposite Sex nos 3 torneios, né? 6 aves com 6 diferentes. Aves diferentes, né? Julgados por árbitros diferentes. Diferente. Né? O Quick Open foi Banes, o brasileiro não me lembro mais, mas eu acho que talvez pode ter sido o Lei, não me lembro, honestamente não me lembro. E a BW? E a BW de juízes estrangeiros. Ou seja, às vezes as pessoas pensam que essas performances caem do céu. Na realidade, elas são consequências de uma dedicação extrema, né? Verdade. Para uma pessoa, como foi o seu caso, né? Você fazer o Best in Show, e muitas vezes Best in Show e Best Opposite Sex mas Best in Show durante mais de 20 anos em todas as exposições que participou, é uma performance que Verdade. Só que é muito ingênuo para não entender que isso está relacionado a uma dedicação extrema e diferenciada. Quem faz um trabalho diferenciado tem um resultado diferenciado, não tem jeito. Verdade. Eu concordo com isso. E voltando ao negócio da gaiola, eu ouvi no outro dia o cara dizer que para levar 40 periquitos para a exposição tinha que ter 40 gaiolas de exposição para meter um em cada um. Tem necessidade. Diferentemente da Europa, onde você tem que ter sua própria gaiola para poder concorrer, aqui nós damos. Né? Ninguém leva a própria gaiola para concorrer em exposição nenhuma no Brasil. Assim como nos Estados Unidos também não. O clube tem as gaiolas, acerta tudo e as pessoas chegam de avião como nós, ou de carro, nas caixas e botam lá. Então não há necessidade, você pode levar 40 bichos, você precisa ter 4 gaiolas. O máximo 4 gaiolas. Tá bom demais, seja ela qual for. O que eu acho muito interessante é que toda essa sua dedicação, todo esse seu empenho, toda essa sua atenção para todos os detalhes te permitiu construir um jeito próprio de fazer a coisa, né? Seja no que diz respeito. Porque cada criador acaba experimentando aquilo que funciona melhor, pela observação, né?
pela necessidade de solucionar problemas, né? E você acabou construindo a sua maneira de pensar reprodução, seleção, alimentação, enfim, tudo, preparação da ave para o torneio, e isso foi reconhecido no mundo inteiro, a ponto de você fazer palestras e workshops no mundo, né? Como você fez na BS, por exemplo, também, né? A palestra na BS foi em 2008 que você fez a palestra? Foi em 2008, foi a palestra que eu fiz na BS, era Jorge do Pina Way, o modo de Jorge do Pina. E inclusive, ferramentas do dia a dia de um criador, que são importantes para um criador, como a inseminação artificial, por exemplo, né? Não é tem algumas pessoas que acham que isso é um método de criação. Não é um método de criação, é uma ferramenta que pode ser útil em muitos momentos para te permitir produzir o filhote do casal que você quer, né? Com certeza. Na época, a BW proibia, a ABS, desculpa, proibia, dentro das regras dela, a inseminação artificial. Nós acabamos mudando isso, porque a minha palestra era uma palestra sobre inseminação artificial, que fazia parte, era uma das minhas ferramentas, como disse o Fulvio. E como o negócio era proibido, algum espírito de porco inglês lá, que eu não sei quem foi, ele reclamou que eu estava fazendo alguma coisa que era proibido na ABS. E a ABS ficou uma situação complicada. Eu fiz eram duas palestras, de um australiano, que não me recordo o nome agora, e a minha. A minha o cara pagava 10 libras, o australiano era de graça. E essas 10 libras que o cara pagava, ficava com a própria ABS. Eu não vi dinheiro nenhum, nem queria dinheiro nenhum. Você nem sabia, na realidade, que estava sendo cobrado? Só soube pela revista. Soube pela revista. Soube pela revista que a minha palestra custava, aquela que eu mostrei a vocês, sim, que a minha palestra custava 10 libras e o outro era de graça no dia seguinte. Que eu fui, inclusive, assistir. E, quer dizer, eles usaram o meu nome, o nome que eu tenho na Europa, na Inglaterra, especificamente, mais ainda, para cobrar. E lotou, e né? No final queriam me dar uma pena, porque eu falei sobre inseminação. Com um pequeno detalhe, 3 ou 4 meses antes, a Vitrin, meu patrocinador, a Covelli, preparou um PowerPoint para mim, que é o que tinha na época, e eu mandei uma cópia para lá, para que eles assistissem, para ver se estava de acordo com o que eu ia falar. E não tive resposta. Mas imaginei que não tivesse nenhum problema. Imaginei primeiro que eles deviam ter respondido, e depois que já que não responderam é porque não teve nenhum problema. E quando eu cheguei lá, todo mundo gostou. Nós vamos colocar fotos aqui, não é, Vitor? Vamos colocar fotos, e essas fotos mostram como estava o auditório. Lotado. Estava lotado até a boca, com gente em pé no final, pagando 10 libras. Eu vi criadores como o Gerald Binks, o Jeff Corsa, Mike Holland. Isso foi só na BS, na Budget Society, né? Na Budget Society. A maior exposição do mundo, né? Eles pagaram para estar lá, amigos meus. Ou até, claro que não iria cobrar para eles. Mas o dinheiro não era nem meu, nem vi nada. E também não queria, diga-se de passagem. Quando eu soube, eu não fiz menor. Agora, quando eles começaram a me acusar de ter feito uma coisa que não era correta, eu comecei a dizer que a minha resposta, eu escrevi "The funny way to say thank you", uma maneira muito esquisita de dizer obrigado. Mas eu entendi também que eles não estavam fazendo aquilo porque eles queriam. Eles gostaram da palestra, serviu, foi. Eles estavam fazendo aquilo porque o cara, como eu disse, um espírito de porco, viu que estava lá que era para não fazer, que a ABS não permitia, e acabou, eles não tinham o que fazer, eles tinham que cumprir o que estava lá. E deu uma celeuma terrível, eles fizeram uma reunião e alteraram o texto de que era proibido fazer para que a ABS não recomenda, que eu acho que está lá até hoje. Mas voltando à inseminação. Inseminação é um divisor de águas. E isso não é novidade. Era novidade no periquito. Porque se faz em boi e cavalo, você compra um puro sangue campeão aí, não sei quantos milhões de dólares, você compra cotas. E todos vendem o sêmen do bicho. Eu tenho um amigo na FOB, o Wilson, que ele tem criação de perus e usa inseminação direto na fazenda dele. Uma fazenda que ele tem bastante peru.
E usa inseminação direta, quer dizer, nem em ave era uma novidade tão grande. A inseminação artificial é uma possibilidade, uma ferramenta que está presente em absolutamente todo e qualquer processo de melhoramento genético de animais em cativeiro. Exatamente. Todas as espécies criadas em cativeiro. Porque as pessoas, eu acho que muitas vezes por desconhecimento, né, talvez as pessoas imaginem que a ave que seja inseminada, ela não copule naturalmente. As aves inseminadas também copulam naturalmente. A grande vantagem da inseminação, que não tem que se falar sobre isso, é que você consegue produzir filhote do macho que você quer com a fêmea que você quer. Ah, mas isso pode ser feito com cópula natural. Nem sempre. Às vezes eles não são compatíveis. Tem questão de temperamento. Ainda que sejam duas aves perfeitas, a gente sabe que o sêmen no periquito é cíclico. Aí, tem épocas que ele não tem, o mesmo bicho que tem durante X tempo, de repente ele não tem. E às vezes o temperamento, às vezes tem uma ave que não aceita a outra como parceiro, né? E assim, dessa maneira você consegue produzir filhotes do macho que você quer com a fêmea que você quer. Condição essa que é essencial para o melhoramento genético. Para as pessoas que dizem que se o bicho fica viciado nisso depois não faz, isso é uma coisa assim, de uma ignorância tão... Uma pessoa opinar por uma coisa, que opinar sobre um assunto que ela não faz ideia. A gente não mexe com a libido do bicho. Ele não sente, pelo contrário. Eu vi no outro dia no YouTube o cara falando sobre inseminação artificial. Eu fiquei até mesmo um pouco envergonhado de ter visto aquilo. Porque o cara diz que o periquito, quando vê o criador, certamente é uma pessoa que nunca fez, para ter dito dessa maneira. Quando vê o criador, ele se excita. Agora você vê, eu nunca vi ninguém ficar excitado tendo seu saco escrotal exprimido, que é o que se faz no periquito, ele não tem. Você faz levezinho, mas não pode ter prazer nisso. Você faz de levezinho na cloaca, mas não pode ter prazer. Vi inclusive dizendo que é o capilar, e você, antes de colocar na fêmea, você mexe um pouco o capilar para excitar ela. Meu Deus do céu, isso realmente não cabe na cabeça de ninguém que tenha feito uma inseminação. Então a tese de que o bicho que usa inseminação, ele pode deixar, ele não reproduz mais em cópula natural, é um absurdo. Tem nada a ver com libido, absolutamente nada a ver com libido. Diferente, por exemplo, de um cavalo que você faz ele ejacular, de um cachorro que você faz ele ejacular. O periquito não. É uma coleta, né? É uma coleta de você, uma leve pressão na cloaca, e com o capilarzinho você colhe. E outra coisa, o fato de você coletar sêmen de uma ave para inseminar em outra não significa que ele também não possa estar em gaiola com uma outra fêmea tendo cópula natural. Com certeza. Então, quer dizer, eu não sei porque as pessoas associam que a ave que tem o sêmen coletado não copula naturalmente. Pois é, mas não tem, porque não tem nada a ver com cópula, a coleta da coisa, não tem nada a ver com cópula. E outro detalhe também, o time do periquito, o tempo dele produtivo é muito curto. Esse periquito que nós fazemos hoje, não aquele que eu tinha lá nos anos 60. Esse não, esse era bicho que criava em 70, eu usei um casal de macho 64, com uma fêmea de 66 e tirei 30 filhotes. Isso em 70. Quer dizer, era uma outra ave, nós transformamos essa ave. Hoje ela é completamente diferente, ela já não voa como voava. A gente fugia um periquito, você via aquele ponto sumindo no infinito. Hoje não é mais isso, né? Se não for um bicho com a peninha muito curta, ele vai voar daqui para ali, você vai lá e pega. Muito maiores, muito mais pesos, mais pesados. Mais pena, né? E como eu estava dizendo, se você tem um bicho bom que quer perpetuar, se você usar só cópula natural, fazendo o casal, você vê, você faz um casal, espera, vamos andar rápido, mas fez o casal, 12 dias tem um ovo, 18, teoricamente, um filhote, já foi um mês. O ovo está vazio. Aí e o bicho bom. Vou fazer bigamia. Também é outra coisa que pode dar certo, pode não dar. E ainda que dê certo, que desse certo, é muito mais fácil você pegar o sêmen do bicho e colocar na fêmea. E outra coisa, é uma coisa que independe da questão comportamental, que é um aspecto
fundamental na criação. A questão comportamental pode fazer toda a diferença. Porque eu posso pegar um macho e passar em várias fêmeas. Até pode fazer isso, mas isso não significa que a cada fêmea... Mas é o tempo que leva. Pois é, e não bastasse essa questão do tempo, não significa que todas as fêmeas vão aceitar, não significa que ele vai copular imediatamente todas elas. Então, eu acho engraçado porque é uma ferramenta que ajuda o processo de melhoramento genético, ganha-se tempo, ganha-se a possibilidade de acasalar com o macho que você quer, com a fêmea que você quer. E então é uma questão que eu acho que muitas das críticas elas vêm por desconhecimento mesmo. Tem isso totalmente. O cara que usa sabe exatamente o que pode fazer e o que não pode. Outra coisa, você vai fazer inseminação. O macho da gaiola 1, ele não tem sêmen. Como já disse, é ciclo. Tem horas que tem tempos que ele não tem tempo que tem. Alguns têm quase que sempre, mas é a minoria. Isso é a minoria. Aí você vê que aquela ave, o macho da gaiola 5, que está com a fêmea X, ele não tem sêmen. A fêmea é ótima. Como é que você faz? No dia que ela botou o ovo, você insemina sempre o seguinte. Pois é. Aí você vai, pega o irmão dele e coloca com a mesma característica. Ou pega um que não tenha nada a ver, para poder saber exatamente de onde que é o filhote. O irmão não faria muita diferença. E o outro diferente quando você quer fazer a diferença. E a vida continua. E a fêmea tira o sêmen e põe na fêmea. Se você não tiver feito isso, não vai ter sêmen, vai copular, não vai ter sêmen e o ovo vai ficar vazio. Simples assim. E que acaba também promovendo um desgaste grande, né? Quer dizer, você tem que fazer com que a fêmea faça várias posturas até que tenha um ovo fertilizado. Então realmente eu sinto também que muitas das críticas em relação à inseminação, elas advêm justamente da não compreensão de como, não só de como fazer, mas de como usar e de como pensar nisso no dentro de uma criança. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse é um divisor de águas. Que bom que isso chegou ainda, eu estava vivo. Na ABS também, você fez uma palestra sobre inseminação também? Fiz sobre a mesma coisa, Jorge de Pinuei. Mas também falei sobre inseminação. A ABS a ABS é a American Budget Society. É a ABS dos Estados Unidos. Fui lá, levei vídeo, levei uma série de coisas. Acho que você falando dos Estados Unidos, você comentou acho que uma coisa anteriormente, que a concessão da BW só foi dada ao Brasil e aos Estados Unidos, né? Só, os países que fazem a BW ali na Inglaterra. O que me deixou muito feliz, porque a gente ficou no mesmo plano dos Estados Unidos. Sim. Estados Unidos e Brasil eram os dois únicos países que tinham concessão para fazer essa exposição. E a nossa ficou a ponto deles mandarem rosetas, faziam roseta todos os anos para mandar, durante quase todo o tempo. Foi realmente bom, medalhas, ouro, prata e bronze, bonita a medalha BW, bonita mesmo. Vou até depois colocar para a gente fotografar. Muito bonito. Infelizmente a BW acabou. A BW, eu acho que todos sabem, era do Gerald Binks. O Binks depois vendeu o Gwyn Evans, que ele já estava, acho que já cansado, e o Gwyn Evans também já cansado. Ambos já faleceram, infelizmente. E nesse período depois que não tinha mais o acesso regular às aves de fora, que você começou a trabalhar com o inbreeding e tal, que uma coisa interessante de comentar também, né, que o inbreeding são os acasalamentos envolvendo endogamia, ou seja, ligação consanguínea entre as aves, e que anteriormente usava o outcross, que eram os acasalamentos de aves não relacionadas com um parentesco, né? Mas mesmo depois que você começou a construir as famílias, imagino que em alguns momentos também você usou alguns outcross, né? Porque na realidade acaba não sendo uma metodologia única, só o inbreeding ou só o outcross, né? É verdade. Na verdade eu tive que ir passando, né? Para fazer o outcross, o inbreeding. Sair do autocross para o inbreeding. E acho que até mesmo quando você usava os autocross, tinha alguns momentos que também acontecia algum inbreeding, né? Muito pouco. Eu sempre acreditei que eu tinha que fazer uma coisa diferente para que eu pudesse então usar o inbreeding. Eu me lembro sempre de você comentar isso, né? Okay. Você comentava isso já, sei lá, 25 anos atrás. Quando nós conversávamos sobre isso, você dizia uma coisa que eu achei muito inteligente. Você dizia assim... Pô, lembra mais do que eu. Não, você lembra? Você dizia assim...
Eu até achava interessante a ideia do inbreeding, desde que já tivesse uma ave que justificasse ser acasalado em consanguinidade. Ou seja, primeiro produzir o bicho que justificasse construir um inbreeding em cima disso. Mas depois disso, então, depois quando você teve até por causa de não ter mais o acesso às aves do exterior, você teve que começar a construir os inbreedings, mas acho que em alguns momentos também fazia uma coisa meio híbrida, um inbreeding com alguns outcrossers, eventualmente aqui no Brasil. E como você fazia? Sempre eu tinha já, mal ou bem, eu tinha algumas linhagens, sim, né? Com certeza. Mal ou bem. Mas eu fazia aqui, eu tentava, como até hoje tento. Se vê algum bicho que eu acho que pode me ajudar, você sabe disso, bem. Algum bicho que possa me ajudar, eu tento persuadir a pessoa a me ceder. Eu tento, veementemente, sempre que possa. E assim fiz com algumas aves. Itua, Renato, Savanel, aquele verde cinza sem rabo, né? E outros que eu não estou me lembrando agora. A desse eu me lembro de realmente querer essas aves. E isso foi feito, mas justamente, acho que em muito menor escala, né? Não tem nem comparação. Nem comparação. Pô, perdia 2 dias para comprar 2 aves. Você trazia 300, 500 aves. Não tem nem comparação. É impressionante essa sua capacidade de se reinventar, né? Porque é uma coisa que, acima de tudo, além de ser uma paixão sua, era o seu trabalho, né? E de repente uma condição que era praticamente quase que imprescindível para a realização desse trabalho, que era o acesso regular à matéria-prima, deixou de existir. Então você teve que se reinventar nesse sentido, né? Agora é lógico que você já tinha um know-how para isso também. E uma ferramenta nova, excepcional. Que foi justamente a utilização da inseminação. Que foi a inseminação. E essa foi uma ferramenta que me ajudou muito, porque se eu tivesse que me reinventar sem a inseminação, ia ser muito mais complicado. Para você ver, eu trazia 300 aves, no mínimo. Em 95 eu trouxe 500 aves. E eu tinha a vantagem de comprar as aves, espalhá-las em casa e olhar todo dia até decidir qual que eu ia usar e qual que eu não ia usar. Isso acabou. Primeiro que eu não tinha mais como comprar essas aves, né? Aqui no Brasil era difícil comprar para usar, que eu digo, né? Comprar aves para usar, para colocar lá. E eu não esperava que fosse acabar. Eu esperava que eu pudesse fazer isso mais 5 ou 10 anos até ter um padrão realmente de ave que justificasse, que aí eu criaria uma matriz para mim e para as pessoas que usavam minhas aves. Daí eu começava a fechar naquilo ali. Deu tudo certo até fechar a importação. Deu tão certo, não sei se eu já cheguei a falar aqui, de alguns amigos, pessoas que eu tenho certeza que gostavam, uns até gostam até hoje, estão vivos, de mim, de dizer que você está no caminho errado. Na Inglaterra isso, né? Porque lá eles não sabem o que é a criação se não for inbreeding, o line breeder. E depois disso algumas vieram ao Brasil para comprar minhas aves. Então eu comecei a achar que eu estava no caminho certo. Eu precisava talvez de mais 5 ou 10 anos para poder sedimentar uma ave diferente, um troço. Só que não deu para fazer. Então a gente vem, as pessoas que não importam. Quando eu falo importar, todas elas são válidas, importações. Mas pela minha experiência, quando você está lá, você vê a ave, negocia, vê o filho, vê o pai, vê o tio, é completamente diferente, né? Para você, aves que você quer usar realmente para melhorar. E eu acho uma coisa que eu acho incrível, Jorge, que eu acho que seria legal até a gente comentar aqui, quer dizer, são tantas coisas, mas pelo menos algumas, né? Porque essa inserção de aves, talvez, eu não sei, de repente, eu não sei se é assim que acontece, mas talvez algumas pessoas ouçam isso e devem pensar, é legal, eu ia lá num determinado criador, comprava as aves, trazia para casa, depois de alguns meses ia novamente, mas não era assim. Na realidade, você garimpou aves na Inglaterra inteira, né? E descobria criadores, e tinha até pessoas que às vezes que você pedia para as pessoas, né, indicarem. Tinha pessoas lá que estavam sempre comigo, eu convidava para almoçar, para jantar, ou sempre para alguma coisa agradável. E quando eu chegava, naquele tempo não tinha essa facilidade, né? Ou me mandava por fax, ou quando eu chegava, me davam dica de gente que estava ganhando no norte, gente que estava ganhando no sul.
Nossa, eu já vi tantos relatos incríveis dessas suas viagens. Eu ficava tentando me transportar para o momento para tentar imaginar como que são tantas situações, né? Conta algumas dessas daí. A gente tipo, 5%, mas 5 mil. a gente ia tentando. Eu estava aqui me lembrando, eu fui parar em Isle of Man. Essa ilha era uma ilha que só chegava de barca. O cara morava lá. E por sorte minha, o cara não gostava de verde, só de azul. E tinha um verde espetacular lá. Eu comprei esse verde, comprei outros também. Ele não gostava de verde. Eu gostava de qualquer cor, até preto, marrom, que tivesse de bicho bom, eu gostava mais de verde, claro. E ele tinha um verde escuro, bom. Aí eu comprei esse com mais algumas outras. E algumas peripécias, eu não sei se eu já contei aqui, mas acho que não. Acho que nós conversamos em off. Como, por exemplo, quando o Gerald Binks ganhou o melhor filhote em 1980, o melhor filhote da BS. Quando eu falo que o Gerald ganhou o melhor filhote da BS, é pelo seguinte: Gerald Binks foi o cara mais completo que eu já conheci em criação de periquito. Nunca ganhou o Best in Show na BS. Não era fácil ganhar o Best in Show na BS. O cara ganhava às vezes uma vez e nunca mais. Só quem ganhou repetidamente foi o Harry Bryan, porque ele agia diferenciadamente do que os outros agiam. Ele catava periquito tem cara que criava canário. Realmente ele catava, comprava, trocava, fazia qualquer negócio para realmente ganhar. Ele era competitivo e queria ganhar. Além de ter sido um cara conhecedor, apontado como o rei dos reis. E numa época que era muito mais do que hoje, né? Mas muito mais do que hoje. Você pegava a EBS lá com 5 mil aves, era completamente diferente.